E o que você acha da saúde hoje em Venceslau Braz? A saúde tá uma porcaria, não tá valendo nada. Não tem remédio na farmácia, médico aqui fica num tira um e põe outro, tira um e põe outro. Não é mais antigamente quando era quando era o Paulo Leomar lá na frente, assim, igual tinha tudo, tinha médico, tinha remédio, ônibus da saúde bem conservado. O ônibus da saúde tá mais que nem uma charrete andando na estrada. E que segurança que as pessoas e as crianças têm quando vai para Jacarezinho, para a cidade de longe? Em primeiro lugar vem a saúde da população, aqueles ônibus tudo quebrado, tudo estragado, levando o paciente doente para Jacarezinho, outra cidade. E com o Paulo Leomar e o Polaco, juntos, unidos, a gente vai voltar a ter neném aqui, a saúde vai melhorar em tudo. Vai ficar bom para Venceslau Braz. Vai ficar bom para Venceslau Braz e as cidades vizinhas. Verdade mesmo. No plano de governo de vocês, como é que vocês querem resolver toda essa situação que, segundo o Polaco colocou para a gente agora há pouco, já não é mais a mesma coisa, 2016 para cá, centro cirúrgico, equipamentos, ou seja, exponha para a gente quais seriam as melhorias, o que precisa melhorar e como será feito isso no plano de governo de vocês. Só voltando um pouquinho para trás, sim, falando um pouquinho de prioridade, né, Ney? Nós temos, quando a gente deixou o governo ali, eu era vereador na época, né, e o Paulo era o prefeito. Então foi um esforço muito grande para a gente conseguir viabilizar tanto a estrutura física do centro cirúrgico, como os equipamentos que estavam lá dentro. Então foi quase 4 anos lutando para estrutura física, equipamentos e a licença também, né, para aquele espaço, até o doutor vai falar daqui a pouco, do fechamento do centro cirúrgico. Eu falo um pouco do que eu vivi, que foi a abertura do centro cirúrgico. Quais foram os anos desse período aí? O finalzinho, nós conseguimos entregar o centro cirúrgico ali no finalzinho do mandato do Paulo, bem no finalzinho mesmo. Então eu falo de prioridade porque, para nós, naquele momento, o entendimento nosso que aquilo era uma prioridade. Tanto é que foi feita a estrutura, o equipamento, movimento para que esses convênios acontecessem entre os municípios, né, através de CODREM, que é uma associação que já existe entre os municípios. Então, tudo isso foi trabalhado como prioridade. Então, eu queria trazer de novo essa questão da prioridade, porque eu fico vendo os nossos cidadãos brazenses, e a gente passa nas casas, doutor Braulio, e o descaso, porque uma estrutura que poderia estar servindo a população, mais de 2 milhões de reais de investimento, e não está sendo usado na sua plenitude, naquilo que ele pode proporcionar para o povo. Então, isso, Neymar, que traz a gente esse sentimento de querer que a coisa aconteça, sabe? E às vezes a gente é até repetitivo. Mas é só para trazer essa parte da questão da prioridade. Se nós temos isso como prioridade, isso vai acontecer. Se nós não temos como prioridade, não vai acontecer. Então, o que eu estou entendendo aqui, me corrija se eu estou entendendo errado, vocês querem dar continuidade àquilo que lá atrás foi construído, foi se Sim. construindo, passou pelo Paulo, e hoje vocês querem dar uma continuidade do que vocês acham que parou. É isso, na parte de saúde. É isso, Polaco? Não, exatamente, já era para estar funcionando. Isso aí eu tenho, assim, fico até meio chateado, porque quando eu levei a proposta para o nosso prefeito, em cima da mesa dele, que nós temos um modelo consórcio aqui da região com os prefeitos, Neymar, ele não deu assim a mínima importância, porque uma das uniões não apareceu e na outra ele levou uma lista de 20 itens para desclassificar o hospital para não funcionar. E o prefeito, que é o presidente do consórcio da região, ele falou, vocês têm aí uma Ferrari e está afundando. Então nós ficamos assim muito chateados e até depois a gente vai ter oportunidade, né, de estar conversando como que eu me desliguei, né, do governo devido a essa frustração minha de nós ter algo tão importante, tão valioso para a nossa comunidade e nós não poder pôr em prática, e sendo que estava tudo na mão, como diz o Rick, na bola ali para nós bater o pênalti sem goleiro, né? Não tinha nem goleiro, e nós não fizemos o gol. Então, é uma judiação. Então, o nosso centro cirúrgico está funcionando. O que nós precisamos? A mão de obra, porque está tudo zero lá, Neymar. Até depois a gente tem um vídeo
presidente do hospital comentando, mostrando, a gente até depois pedir para a nossa produção poder mostrar esse vídeo, tudo zero. E o doutor Carlos e o doutor Marcos, eles acham assim que é uma judiação o centro cirúrgico desse está parado, eles estão alugando o centro cirúrgico do hospital e estão vindo trazer os pacientes deles aqui, porque os pacientes deles querem ganhar neném Venceslau Braz. E os nossas crianças tá indo, né, ganhar aí pela beira da estrada, né, Santo Antônio, Carlópolis, na região. Isso é uma judiação. Então, nós estamos montando aí um consórcio, todos os prefeitos têm interesse, doutor Braulio, de trabalhar junto conosco, né, todos, porque jamais se estiver funcionando a maternidade aqui de Venceslau Braz, eu tenho certeza que nem o prefeito vai passar por Venceslau Braz e tocar mais 80, 100 quilômetros para frente para a gestante deles nascer para lá. Nós vamos trabalhar junto aqui. Vai fomentar o nosso comércio, vai trazer, né? O nosso povo vai ter a oportunidade de atender a nossa região, vai ser um polo de saúde. Isso eu tenho certeza que vai funcionar. E o recurso, o próprio Estado, ontem na Folha Extra, ontem, né, desculpe, a gente teve lá, o entrevistador falou, mas se o Estado vai ter interesse de investir numa cidade pequena, ele está investindo em Carlópolis, está investindo na Santa Mariana, que é 6 mil habitantes, desde que nós tenhamos profissionais para poder atender a demanda do Estado, simples assim. Então, o centro cirúrgico já está funcionando particular, e no nosso mandato, né, junto aí com a estrutura, com o aconselhamento do Dr. Braulio, Rick, nós vamos estar funcionando esse hospital publicamente para a nossa comunidade, né, Mar? Ótimo. Eu quero aproveitar esse assunto e perguntar para o Dr. Braulio, na tua visão, o que faltaria para isso funcionar de verdade? Ou seja, o que falta para, na tua visão política e visão profissional, para que o conjunto todo funcione? Priorização, Neymar. Como a gente falou no início aqui, os custos não são poucos, né? E dá trabalho, como dá trabalho montar uma escala de plantão, que, né? Hoje parece que o hospital, né, que é o responsável, né? Na época que eu era vice-prefeito, eu montava a escala de plantão do hospital, ia lá, faltava um, tinha dia que eu mesmo ficava, se não aparecer, eu vou fazer plantão. Eu acho que eu até fiz uns 2 ali durante, mas assim, porque os médicos sempre vinham. Então precisa ter correr atrás dessas parcerias, principalmente com as cidades vizinhas, porque não tem sentido mesmo você estar em Santana, estar em São José, precisa de uma maternidade, pô, vai passar aqui, né? O próprio Tomazina, né, que o Hospital Tomazina parece que está enfrentando o mesmo problema com o centro cirúrgico que a gente enfrentou aqui, salvo engano, não, são coisas que a gente ouve, mas eu não trabalho em Tomazina, então não sei se mas ouvi já algumas conversas nesse sentido. Então, por que não aproveitar essa estrutura daqui? Então, fazer essas parcerias, mostrar para o Estado que pode, porque não é fácil você fazer esse financiamento, só com o financiamento da Prefeitura. Precisa dessa parceria estadual, precisa dessa parceria de outros municípios. Eu lembro que teve uma época que a gente queria, para ajudar o hospital, eu e o Fabiano até corremos atrás do secretário de Saúde de Santana, de São José, para tocar o serviço de urgência e emergência aqui no hospital. Né? Só que acabou na época não dando certo, porque era um serviço pouco que a gente tinha para oferecer e que eles poderiam oferecer de forma mais barata nos próprios municípios. Mas da maternidade não tem lá. Então, tendo essa estrutura aqui, priorizando isso assim, eu vou investir ali, eu quero colocar mais dinheiro aqui, é possível que isso aconteça. Né? E atrás dos parceiros, não é fácil. Assim, as parcerias têm que ter vontade. Rick quer falar. Eu quero falar. Eu também queria falar, mas o Rick quer falar. Mas deixa eu falar primeiro você espera. Vai lá. É uma coisa interessante nós caminhando, doutor Braulio, muita gente acha que o centro cirúrgico está fechado ainda. Daí a gente começa a conversar. Eu era um que achava. Então, aí a gente começa a conversar, não, mas teve 4 cesarianas lá, teve uma operação de vesícula lá, mas como que teve? Se está fechado. Se está fechado, como é que teve? Daí o cidadão ele vai perguntar isso, né? Mas como é que faz particular e não faz pelo SUS? Daí uma conversa que tem assim, não, mas lá não é do município. Tudo bem. O prédio, 1 milhão do Estado. 250 mil, o município passa para o hospital. O HospiSUS que vem do Estado, 30 mil reais lá quando eles conseguem, porque às vezes fica 3 meses, né, Fabiano, sem receber, mas do Estado. A verba do foco, que está lá em cima da mesa cirúrgica, federal. AIHs. Então, é aí que eu fico, sabe? Então a gente precisa primeiro, até se a gente pudesse, Nicolas, botar uma foto do centro cirúrgico aqui, como está hoje, dentro do centro cirúrgico, se a gente achar aí,
para que a população possa ver que realmente não é um sonho da cabeça do Rick, ou do polaco, ou do senhor, é uma realidade. Um centro cirúrgico moderno, que os médicos já estão usando em particular, que a gente tem a possibilidade de construir algo para que o SUS possa usar também ali. É isso que é a nossa proposta, né? Bom, agora o Polaco eu acho que quer complementar. Polaco. Falando em recursos, mas nós temos também, doutor Braulio, uma fonte muito importante que vai ajudar nós a manter o nosso centro cirúrgico, que é um paciente, vamos falar de uma gestante, ela precisa, o município deslocar ela 5 vezes para ela ganhar o neném. Ela precisa ir lá para ser avaliada, depois ela precisa ir lá para 2 vezes antes de ganhar o neném, depois ela precisa ir lá para ganhar o neném, nós temos que levar, já deu 3 vezes, depois nós precisamos buscar ela, e depois nós precisamos levá-la no retorno. Então, são 5 viagens. E hoje, nosso município é de 20 a 30 gestantes mês que ganha aqui, né? Então, e mais as cirurgias daí de pequeno porte que nós vamos fazer aqui, eu estava fazendo um cálculo com o seu João, nós vamos estar economizando mais de 80 mil só de combustível diário, doutor Braulio. Esse é um forte parceiro para a gente já investir no centro cirúrgico. E a nossa parte, junto com a região, não passaria aí de 80 a 100 mil. Então, praticamente é só logística, doutor. E não estou falando em manutenção das ambulâncias, de carro, que não tem preço a vida das pessoas. E daí, se a gente vai segurar mais gente aqui em Venceslau Braz, nós vamos ter condições dessas pessoas que precisam de autocapacidade, dar um carro melhor para eles irem. Né? Todo dia a gente tem reclamação, que o ônibus quebrou ali, quebrou esquerda, quebrou não sei na onde. Daí vai ser menos gente, nós vamos dar um suporte melhor para o nosso povo que precisa ir, mas daí com qualidade de viagem. Esse é o nosso projeto para Venceslau Braz. Qualidade na saúde e prioridade, não é isso, Rick? Prioridade. Saúde é prioridade.